El Shaarawy e Bakayoko foram oferecidos ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes dessa história e fala protesto agora de jogadoras no Corinthians. Últimas de mercado, isso sem falar em bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. E o Corinthians recebeu sugestões de jogadores famosos. El Shaarawy, atacante italiano que fez história com a camisa da Roma, e Bakayoko, volante francês, que passou, entre outros, por Milan, Napoli, Chelsea e Mônaco, foram sugeridos nos últimos dias ao Corinthians. A revelação foi feita por Marcelo Paz, executivo de futebol do Timão, abre aspas para ele. Foi algo que aconteceu, mas não poderíamos contratar. 2 jogadores de impacto mundial. Tem outros, mas vou segurar o nome deles. Não poderíamos negociar. A justificativa do Marcelo Paz para brecar essas negociações, que pareciam, na visão do Corinthians, interessantes, diz respeito à condição financeira. Antes de pensar em reforços, o Corinthians ainda precisa quitar pendências com o elenco. Hoje a dívida gira na casa dos 15 milhões de reais. São 10 milhões de um mês dos direitos de imagem, além de dívidas com férias e premiações. Com a lembrança de que o Corinthians ainda pagou um mês dos direitos de imagem que estavam atrasados nessa segunda-feira, eram 2, agora resta um mês de direito de imagem. Além desses 15 milhões de reais, depois o Corinthians ainda vai precisar buscar mais 25 milhões de reais em novas receitas para o pagamento dos 3 transfer bans que impedem o Timão de registrar novos atletas. A tendência hoje é que o Corinthians não consiga contratações até 11 de setembro, quando a janela se encerra. Só para completar, contar que o El Shaarawy, atacante de lado de campo, teve por 10 temporadas na Roma, deixou o clube recentemente e está livre no mercado. Já o Bakayoko, que não joga desde 10 de novembro de 2024, após passagem no PAOK, é primeiro volante e tem uma carreira bastante sólida em clubes do futebol europeu. A saideira sobre o Timão, o Corinthians recusou a primeira proposta do Nottingham Forest pelo volante André, oferta baixa, de 12 milhões de euros fixos, com a lembrança de que no primeiro semestre o Corinthians chegou a ter uma oferta de 17 milhões de euros do Milan. Essa oferta no Nottingham Forest foi recusada e o Corinthians mandou a seguinte contraproposta: 13 milhões de euros fixos e mais 4 milhões de euros em bônus, com observação. Como o Forest não pode registrar novos atletas estrangeiros nessa janela, a ideia do time inglês era contar com o André apenas a partir de janeiro. E o Corinthians queria que esses bônus de 4 milhões de euros pudessem ser alcançados durante os últimos 6 meses dessa temporada, com o André jogando com a camisa alvinegra. Já quero antecipar que essa oferta será rejeitada pelo Nottingham Forest. Difícil que as coisas avancem diante da discrepância entre o que o Nottingham Forest oferece e o que o Corinthians pede. Timão que precisa de uma grande venda nessa janela de transferências. E você, que pensa sobre André? Errou o Corinthians lá atrás quando não o vendeu para o Milan ou tá tudo certo? O jogador ainda pode se valorizar. Usa o espaço para comentário ou registra a sua opinião. Só não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. No Corinthians, até as jogadoras do time feminino protestaram contra a diretoria. Nessa terça-feira, 10 atletas do time principal feminino foram até o Parque São Jorge para cobrar o pagamento de salários atrasados. O clube deve os meses de junho e julho, além de outras dívidas abertas. A situação da equipe feminina é muito mais grave do que do masculino, cuja dívida hoje gira na casa dos 15 milhões de reais. O Corinthians conseguiu pagar na última segunda-feira para o time profissional masculino um mês dos direitos de imagem. Resta ainda outro mês de imagem, além de premiações e também uma parte das férias. No caso da equipe feminina, de 2 meses de salários atrasados e uma série de outras pendências, que fazem com que, inclusive, algumas das atletas comecem a cogitar uma greve, o que seria um enorme arranho, um arranhão à imagem do Corinthians. Situação financeira catastrófica. E olha que o presidente Osmar Stabile está tentando antecipar até 30% da receita do Corinthians para 2027, para desespero dos demais cartolas preocupados com como vão ficar as contas do Corinthians para o próximo ano. Só para completar o noticiário alvinegro, Yuri Alberto fará um exame de imagem nessa quarta-feira, só para comprovar que aquela lesão de grau 2 que ele sofreu no dia 30 contra o Atlético Paranaense está
completamente recuperada. Diante desse cenário, e se confirmado através do exame de imagem, o Yuri Alberto volta na partida contra o Santos, domingo na Neoquímica Arena. Nos últimos jogos sem Yuri Alberto, foram 7 partidas e só 7 gols marcados. A verdade é que o Corinthians sofreu para balançar as redes dos adversários, especialmente nos confrontos contra Rosário Central em jogos do Campeonato Brasileiro. Quero completar contando que Yuri Alberto, que tem apenas 8 gols na atual temporada, segue sendo o artilheiro máximo do Timão em 2026. Primeira mensagem do Jean 1910. Boa noite, Nicola. O volante André do Timão na Premier League. Ele é vendido agora, mas fica no meu Timão até o fim do ano. Informação do Samir. Então, é o que eu acabei de explicar, né? Existe o Forest pretende. O Forest não tem vaga para estrangeiro agora, tá? Então, a ideia é que o André fosse só no fim do ano. Mas há uma distância entre aquilo que o Corinthians pede como contraproposta e aquilo que o Forest oferece, tá bom? Roberta Rissenauer, imagino que seja assim que se fala. Nicola, o dinheiro da Libertadores, os 9 milhões, bora explicar essa história? Tem uma série de prêmios sendo pagos a clubes brasileiros. Aqueles que chegaram às quartas de final garantiram um prêmio da Conmebol de 9 milhões de reais. Aqueles que chegarem às semifinais da Copa do Brasil vão ter mais 9 milhões de reais, tá? Então vamos citar o caso do Palmeiras. O Palmeiras na semana passada eliminou o Cerro, pegou 9 milhões de reais. Se eliminar o Santos e chegar às semifinais da Copa do Brasil, pega mais 9 milhões de reais. Beleza? A Roberta está dizendo que os 9 milhões para o Timão da Libertadores já caíram. Importante contar que nessa segunda-feira o Corinthians pagou um dos 2 meses de direitos de imagem atrasados, né? Existem algumas pendências do Corinthians com o seu elenco. Eram 2 meses de imagem, que totalizavam 20 milhões de reais. 3 milhões de reais referentes a premiações e mais 2 milhões de reais de férias. É natural que esses 3 milhões de premiação tenham aumentado, né? Porque o Corinthians conseguiu classificação para as quartas de final da Libertadores da América. Mas enfim, daqueles 25 milhões de reais que o Corinthians devia para o elenco no início da semana, essa dívida caiu para 15. E é possível que seja também com essa grana da Conmebol. Vai Corinthians, marcado novidades em relação a jogadores. Gabriel, o Marcelo Paz deu uma entrevista ao site Metrópolis, afirmando que vários jogadores foram oferecidos ao Corinthians nos últimos dias, né? Ele chega a citar o El Shaarawy, atacante italiano que jogou por quase uma década na Roma, além do Bakayoko, volante com passagem por Chelsea, Napoli, Milan, entre outros, e que não joga desde 2024, quando vestia a camisa do PAOK. Os 2 nomes estão descartados pelo Corinthians, sob a alegação de que não há capacidade financeira para um investimento grande, tá? Outros nomes também foram sugeridos, acho que não foram citados, porque eventualmente o Corinthians talvez ainda tenha alguma mínima esperança de contratá-los. Mas o grande ponto é, hoje, para contratar reforços, o Corinthians vai precisar encontrar 40 milhões de reais. São 15 milhões que deve para o elenco e mais 25 milhões de reais que deve para os 3 transfer bans. E é uma realidade financeira extremamente difícil, para não dizer inviável, tá? Então, diante desse cenário, hoje eu estou para dizer para vocês que não deve mais haver reforços no Corinthians até 11 de setembro, quando a janela de inscrições se encerra no futebol nacional. Beleza? Combinado? Explicado? Bora para a próxima pergunta, dúvida e sugestão. Edmar José, com a venda do André, dá para pagar o transfer ban? O Samir falou ainda agora que um dos 2 vem, ou Bakayoko ou El Shaarawy. Edmar, vamos lá. Respeitando a apuração do Samir e de todos que cobrem o Corinthians. Hoje eu conversei com uma pessoa que está cuidando da negociação, que foi quem trouxe a proposta para o Corinthians. A primeira oferta que chegou ao Timão foi de 12 milhões de euros, sem bônus nem nada, tá? O Corinthians achou a proposta ridícula, até porque havia recusado no primeiro semestre 17 milhões de euros do Milan. O que o Corinthians respondeu? Pessoal, vamos fazer negócio? 13 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, para serem pagos pelo desempenho do André durante essa reta final de temporada no Corinthians. Então o Corinthians queria que o André fosse
pro Nottingham Forest em janeiro do ano que vem com os 17 milhões de euros garantidos. E essa pessoa que está negociando garante que o Marinakis não vai chegar nessas cifras. A pedida do Corinthians foi considerada extremamente fora da realidade para aquilo que o Marinakis está disposto a pagar. Enfim, então é basicamente essa a situação. Cheguei a ler o Pedro Ramiro dizendo que a proposta é de 17 milhões de libras. Enfim, a notícia que eu tenho é essa, de que hoje há uma distância bem grande entre o que o clube pede e o que o outro oferece. E aí, só para completar, a ideia do Marinakis era pagar metade dos 12 milhões de euros, 6 milhões de euros agora e outros 6 milhões de euros a partir do ano que vem. Ariel Fernandes está em Carlópolis, o Pedro Henrique. Boa noite, Nicola. Ex-jogador que foi oferecido ao Corinthians. El Shaarawy e Bakayoko, nenhum dos dois é ex-jogador, eles estão livres no mercado, tá? O El Shaarawy é um atacante italiano que fez boa passagem pela Roma, tinha uma ligação muito forte com o clube, jogou até a temporada passada na Europa, ou seja, até antes da Copa. Já o Bakayoko, esse vive uma condição física pior, né? Não joga desde 24, não seria para mim uma boa opção. Rapaziada, boa, mais um giro de notícias atualizadas, exclusivas e importantes do Corinthians da manhã desta quarta-feira, agitada com muita informação do mercado da bola. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative o sininho da notificação. Até o próximo vídeo, fui.